Eu quero puxar aqui algo interessantíssimo. Qual é a função do prefeito? Real. E a do vereador? Às vezes, à frente do programa Piracicaba Agora, ao longo desses 10 anos à frente do programa Piracicaba Agora, eu estou sempre atendendo a população. Hoje mesmo, nós fomos lá, eu estou com a minha encharcada de água. Fomos gravar no Gran Parque, um problema seríssimo ali no Gran Parque, né? Os moradores solicitaram, nós fomos lá. Mas é muito comum eu encontrar com a população, e a população, ela fala a demanda, né? Eu pedi para o vereador vir aqui consertar. Eu falei com o vereador, ele tem que vir aqui consertar. A senhora sabe que não é a função do vereador consertar? Não é. Quem tem que consertar é quem executa. É quem toma parte dessa função de consertar, de instalar. O vereador não tem essa função. O vereador não está ali para resolver um problema. O vereador está ali para criar leis e fiscalizar a prefeitura para que o problema não aconteça. O vereador não pode ser um veículo político para ir consertar um buraco. O vereador está ali, a função dele é para fiscalizar a empresa contratada para não acontecer os buracos, para não ter o orçamento superfaturado. Então, a função do vereador, a função do prefeito são distintas. E, por vezes, a população ela acaba confundindo um pouco. Ela acha que o vereador tem que ir lá tampar o buraco. Ela acha que o vereador tem que ir lá e dar luz no bairro. Não é função do vereador. O vereador tem que ir lá e arrumar uma vaga no Sistema Único de Saúde. Não é função do vereador. Não é função do vereador. Além de ser ilegal, né? Que nós temos hoje uma fila única, né? No Sistema Único de Saúde. Não pode cortar a vez em ninguém. Então, o executivo é o prefeito que executa, faz o asfalto, faz a ponte, abre o posto. Essa é a função do prefeito. E a função legislativa de criar leis e fiscalizar é dos vereadores. Vamos entender um pouquinho mais nessa matéria para a gente começar a entender e justamente isso, a compreensão da população, para no domingo exercer o ato de cidadania. Presta atenção. Quais seriam as responsabilidades de um prefeito, assim, ou pelo menos o que ele deveria fazer por você? É zelar pelo povo, pela liberdade, pela saúde, pelo estudo. É isso que eu penso. Eu não sei se eu estou certo ou estou errado, eu acho que eu estou certo. Não é isso? Fazer o município funcionar. A parte social, a parte de saúde. As pessoas elegem ele para, cuidar da cidade, o asfalto tá ruim, eles que cuidam disso. Organizar o município. Dá para a população condições de ter acesso aos mecanismos ali de convivência das pessoas tranquilas. Deve ser similar a um papel de um governador, de um presidente, né? Só que ali dentro dos limites do município. É ele que tem a função de administrar a cidade no seu dia a dia. É aquela pessoa que ficará responsável pela segurança da cidade, pela educação da cidade, ele ficará responsável também pela saúde e pela urbanização da cidade, ou seja, ele cuida da vida do dia a dia do cidadão que mora dentro daquele município, que mora dentro daquela cidade. Questões próximas ao eleitor, questões do dia a dia do eleitor e do cidadão são resolvidas na prefeitura, são discutidas em âmbito municipal. Entre outras competências do prefeito estão a garantia do sistema de transporte público e a organização do trânsito, o atendimento à comunidade ouvindo suas reivindicações, o zelo pelo meio ambiente, pela limpeza urbana e pelo saneamento básico e a proteção do patrimônio histórico-cultural do município. Além disso, é a atribuição do prefeito arrecadar, administrar e aplicar os impostos locais como o IPTU e o ISS para custear obras, serviços e políticas públicas. Mas o prefeito não governa sozinho. Para conseguir cumprir todas as obrigações, ele conta com o apoio dos secretários setoriais nomeados por ele e dos vereadores escolhidos pelo povo.
Cumprir com o que ele promete durante o período de eleição, né, principalmente, e representar a população também, né? Eu acho que esse é um dos principais papéis do prefeito durante a população, né? E a ação junto com os governadores, os vereadores, né, para poder dar uma qualidade de vida para a população, né? Os vereadores são os responsáveis pela aprovação das leis e pela fiscalização do poder executivo. Os prefeitos, portanto, dependem dos vereadores para a aprovação das medidas necessárias para a implementação de suas políticas públicas. No Brasil, no entanto, é comum que os partidos dos prefeitos não tenham a maioria suficiente para a aprovação dessas medidas nas câmaras municipais. Nesses casos, os prefeitos precisam formar as chamadas coalizões, ou seja, precisam compartilhar os seus governos com outros partidos que compõem as câmaras municipais. Nós podemos notar que é por meio da política que podemos solucionar os nossos problemas coletivos e promover o desenvolvimento de interesse de toda a sociedade. Por esses motivos, é fundamental que participemos do processo eleitoral e que escolhamos os nossos representantes conscientemente. Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Pouco se fala sobre isso. Se a gente for pensar, poucas são os canais de televisão, os programas de televisão que falam sobre isso. Qual que é a função de cada um? E a população, a grande massa, boa parte, a maior parte da população não sabe qual que é a função do prefeito e não sabe qual é a função do vereador. A gente precisa saber, precisa entender. A partir daí, compreender que aquele que fica quebrando galho, aquele que quebra galho, fora da sua função, ele está agindo de uma maneira incorreta. Um país para ser conduzido, para isso, para crescer, a sua cidade para crescer, a gente não pode ter quebra-galho. Eu sei que às vezes, eu vou falar isso de uma maneira geral, às vezes tem um problema muito grave e a gente vai pedir para o vereador e não é a função dele. Às vezes a gente nem sabe. E o vereador acaba, de certa forma, assumindo isso para tentar agradar o eleitorado. Então a gente tem que ter essa consciência que cada um tem que estar na sua área, cada um atuando na sua área. É assim que vai funcionar. Como é as corporações. Um bombeiro, ele está ali para apagar incêndio, o bombeiro está ali para salvar vidas em caso de afogamento, na área dele. A gente não chama o bombeiro para vítima de sequestro. É a policial que vai tratar a vítima de sequestro. A gente chama o médico para tratar uma doença, o eletricista para resolver o problema elétrico. Então a gente tem que começar, nós, população, a gente tem que começar a entender isso para a gente não dar essa possibilidade para alguns políticos tirarem até vantagem sobre isso. Que acabam tirando vantagem. E a gente não pode ser dessa maneira. Cada um tem a sua função. Nós precisamos entender qual é a função. Aqui em destaque para você, a competência, além, entre outras, competência da prefeitura, do prefeito e seu secretariado. Ouvidoria, transporte e trânsito, meio ambiente e limpeza, patrimônio histórico, cultural, saúde. É muito comum a gente ouvir dizer, é muito comum a gente até ver mesmo o desespero de algumas pessoas por ter um parente internado, precisando, apelar para o vereador, pedir ajuda do vereador. O vereador não está ali para quebrar galho. O vereador que quebra galho, ele só piora a condição da sua cidade. Eu vou fazer uma analogia aqui, eu estou falando genericamente, eu não estou falando que aqui na cidade de Piracicaba, em São Paulo, eu estou falando de maneira genérica para nós, eleitores, temos essa consciência. Durante anos a gente ouviu falar do problema da seca no Nordeste. E isso já é muito claro. O quanto foi beneficiado, o quanto beneficiou muitas prefeituras a seca no Nordeste. Essa é a verdade. O governo federal mandando dinheiro para o Nordeste. E quantas vezes a gente viu no Nordeste esse dinheiro ser desviado e a seca permanecer
e o agricultor, o pequeno agricultor, não ter água. A gente sabe disso. Durante anos foi assim, a seca no Nordeste. Dinheiro indo para lá, e aí esse dinheiro sendo usado para o voto cabresco. Aí vai lá alguém apadrinhar, um político apadrinhar, olha, eu estou trazendo aqui o carro-pipa. Quando, na verdade, é dinheiro público, oriundo do governo federal, e o sujeito vai lá, ó, eu estou aqui porque eu estou trazendo aqui esse caminhão de água para a população. E o problema não vai sanar, nunca. Então, nós, a população, temos que ter consciência. E diante disso, eu estou me estendendo um pouquinho, porque eu quero que o senhor e a senhora, nesse momento, talvez a senhora não tenha escolhido o seu candidato, a sua candidata à prefeitura e a vereadora, que você possa examinar qual que é a proposta desse candidato que você, de repente, está pensando. Já viu quais são as propostas? O que ele pretende para a nossa cidade? O candidato a prefeito, a candidata a prefeito? O que esse vereador que você, de repente, escolheu, que pode ser seu vizinho, pode ser seu parente, pode ser uma pessoa que você nem conheça. Mas o que vai levar você a votar nessa pessoa é você ver qual que é a proposta. Qual que é a proposta de me representar na Câmara de Vereadores? Sabe o que acontece quando a gente pede isso para esse candidato? Ele se compromete. Porque o que acontece quando a gente não pede, a gente vota porque é um conhecido, vota porque a maioria vai votar, vota porque é um parente, vota porque é o meu vizinho. E a gente nunca vai saber o que foi, qual é a proposta dele. Então a gente não vai ter como cobrar. Antes de ir domingo, eu quero que você vá votar domingo. Mas sabe aquele candidato que você já escolheu? Ou a candidata? Eu gostaria que você entrasse nas redes sociais e visse qual é a proposta desse candidato. Condiz? Vai conseguir fazer? Porque tem candidatos, né, que querem que você, acho que a grande maioria, quer que você conheça qual é a proposta dele. Não, eu quero que a população, né, me escolha porque sabe o que eu quero fazer. Eu quero fazer isso aqui, ó. É isso que eu quero fazer. Você concorda? Então, tá aqui, estou aberto para você votar. Beleza? A Vânia mandou uma orquídea linda aqui, né, Vânia? Ó, que bonito! E ela está comentando também, muito legal, essa explicação acerca das competências de vereadores e prefeitos. É bom lembrar as atribuições e os encargos, né, Vânia? Obrigada pela audiência. Sim, adorei. Tá conosco aqui também o Carequinha. Neto, nota 1000 pelas explicações, viu, Neto? Valeu. Você deu aí a respeito das eleições tão importantes que temos aí domingo, né?